Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. Essa aula corresponde ao nosso segundo laboratório. Nesse laboratório, a gente vai desenvolver algumas funções e vai salvá-las no arquivo lab2.hs, cujo conteúdo inicial deve ser esse, tá bom? Nesse laboratório, vocês precisam implementar a função repeat, que dado um elemento de um tipo A, deve retornar uma lista infinita, onde todos os elementos são iguais a esse valor do tipo A. Tá bom? Então, repeat recebe um elemento e retorna uma lista infinita de repetições desse elemento. Da mesma forma, a segunda questão pede que seja implementada a função cycle, muito parecida com a função repeat, que dada uma lista de elementos do tipo A, retorna uma lista de elementos do tipo A em que a lista argumento é repetida diversas vezes. Ou seja, se cycle recebe a lista 1, 2, 3, ela deve retornar uma lista infinita contendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá bem? Na terceira questão, é pedido para ser implementada a função intercalate. A função intercalate recebe um elemento do tipo A, uma lista de elementos do tipo A e retorna uma lista de elementos do tipo A. O retorno de intercalate deve ser esta lista, de tal forma que todos os pares de elementos da lista que é passada como segundo argumento devem ser intercalados pelo elemento que foi passado como primeiro argumento. Ou seja, dado um elemento do tipo A, x, e uma lista de valores do tipo A, ys, o resultado deve ser a lista ys de tal forma que cada par de elementos consecutivos de ys deve estar intercalado pelo valor x. Observa que quando intercalate recebe uma lista vazia, ela deve retornar vazio. E quando intercalate recebe uma lista com um único elemento, não existem pares de elementos a serem intercalados e, portanto, ela deve retornar a mesma lista que tem recebido. É pedido também, na quarta questão, que seja implementada a função safediv, que deve receber, dado um tipo A que seja fracionário e seja comparável por igualdade, a função safediv deve receber dois valores desse tipo A e talvez retornar um valor do tipo A, ou retornar um valor do tipo maybeA. Caso a divisão seja válida, ou seja, caso este elemento não seja zero, a divisão deve ser realizada e o seu resultado deve ser retornado em just. Mas caso este elemento seja igual a zero, a divisão não é bem definida e o resultado deve ser retornado como nothing. Por fim, a quinta questão pede que seja implementada a função find. A função find recebe um predicado, uma função que vai de um valor do tipo A em um valor de tipo booleano, recebe uma lista de valores do tipo A e retorna um valor do tipo maybeA. O que find faz é o seguinte: ela verifica se existe algum valor nessa lista satisfazendo o predicado e retorna o primeiro valor da lista que satisfaz o predicado. Caso nenhum valor dessa lista satisfaça o predicado, então find deve retornar nothing. Uma dica que é dada é: find pode ser implementada em termos de drop while, safe head e not.
Além dessas questões enunciadas no laboratório 2, a gente acrescenta o exercício 4 das notas de aula, que consiste em implementar a função insert, que deve fazer o seguinte: dado um tipo que possa ser comparado por ordenação, a função insert deve receber um valor do tipo A, uma lista de valores do tipo A ordenados e deve retornar uma nova lista de valores do tipo A, de tal forma que este valor seja inserido nesta lista ordenada, de tal forma que esta lista permaneça ordenada, e essa nova lista é o retorno. No exercício 5, é pedido que, utilizando a função insert desenvolvida no exercício 4, seja implementado o algoritmo insertion sort. Insertion sort deve, dado um tipo que possa ser ordenável, cujos valores possam ser ordenados, insertion sort deve receber uma lista de elementos do tipo A, em qualquer ordem, e deve retornar os mesmos elementos da lista que recebeu, mas de forma ordenada, certo? Utilizando a função insert do exercício 4, é possível escrever insertion sort se você pensar de uma maneira indutiva. A gente também tem a questão do exercício 6, que pede que seja implementada a função replicate. A função replicate recebe um valor int, recebe um elemento do tipo A e deve retornar uma lista com quantos elementos forem indicados por esse valor de int, de tal forma que todos os elementos dessa lista devem ser iguais a esse valor. Então, se replicate recebe 3 e um caractere C, ela deve retornar uma lista contendo 3 ocorrências do caractere C e nada mais. A função replicate pode ser implementada em termos de take e repeat, e essa é uma dica dada nessa questão. Por fim, para esse laboratório, a gente passa também o exercício 7, que consiste em implementar a função init, ou seja, o exercício 7 toma uma lista de elementos do tipo A e retorna uma lista de listas de elementos do tipo A. A função init deve retornar todos os prefixos do seu argumento, lembrando que uma lista é prefixo de si mesma e uma lista vazia é prefixo de qualquer lista. No exercício 8, é pedido que seja implementada uma função análoga a int, a função tails, e a função tails deve retornar uma lista de sufixos do seu argumento. A gente lembra novamente que uma lista é sufixo de si mesma e que a lista vazia é sufixo de qualquer lista. Então, estas são as questões do laboratório 2 e isso encerra esta aula. Até a próxima.